O que está em jogo aí é que o Brasil está sendo alvo de um ataque coordenado disso que a gente vem chamando da internacional do fascismo. É um ataque coordenado. Não é à toa que esse vazamento acontece hoje, considerando que existe um ato do bolsonarismo marcado para o dia 21 de abril agora no Rio de Janeiro, tá bom? Então, de forma muito clara, é um ataque coordenado da internacional do fascismo contra a soberania nacional. Esse ataque, ele ocorre por meio de um truque de marketing político chamado Twitter Files Brasil. Muito bem, o que aconteceu aí? Ontem, essa comissão a qual a Hobbes se refere, que é presidida por esse senhor, o Jim Jordan, vazou uma série de documentos do próprio Twitter que, em tese, demonstrariam todas essas irregularidades, a censura, as arbitrariedades que estariam sendo cometidas pela nossa Corte Constitucional, que é o STF, e pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE. Antes de ir para isso com vocês, eu quero só abordar o seguinte. Quem é o Jim Jordan? Bom, Demore já disse no Desperta, William acabou de dizer aqui na abertura do N1, é uma espécie, para simplificar, de Bia Kicis, de Carla Zambelli, de Gustavo Gayer, esse senhor aqui, tá? Da extrema-direita estadunidense. Esse cara, eu passei ontem à noite conversando com juristas, com amigos que estão nos Estados Unidos e tal. Ele não cumpriu ordem judicial do próprio sistema estadunidense, considerando medidas que visavam elucidar a invasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Então, ele já tem um histórico. Além disso, ele também tem histórico, o senhor Jim Jordan, de acobertar escândalos de abuso sexual na Universidade de Ohio. É isso que está aqui, a ABC News está dando conta pra gente em inglês, como ele basicamente fez vista grossa por um escândalo de abuso sexuais na Universidade de Ohio, tá bom? Muito bem, veja que curioso, gente. O relatório produzido por essa comissão, que é presidida por esse senhor, o Jim Jordan, curioso que ele faz vista grossa para escândalo de abuso sexual e agora se diz preocupado com a censura no Brasil. Qual a chance disso, de fato, ter qualquer tipo de procedência? Muito bem. O relatório produzido pela comissão se chama, abre aspas, o ataque contra a liberdade de expressão no exterior e o silêncio da administração Biden, o caso Brasil. Então, isso tem que te dizer muito a respeito de quais são os reais objetivos desse republicano do baixo clero, considerando a própria política dentro dos Estados Unidos. Muito bem, o que traz esse documento? E a gente vai explorar isso na integralidade daqui a pouco com o Demore, e daqui a pouco ele vem no estúdio também. Foram 77 decisões tomadas pelo STF para a derrubada de perfis em 2022. Em alguns casos, gente, várias contas de uma mesma pessoa. Em 2023, no ano passado, foram 136 contas. Do total, 107 entre janeiro e março, o que denota aí, por exemplo, uma maior atividade depois do 8 de janeiro. Quando de fato houve uma materialização desse atentado golpista. No TSE, o documento aponta para 22 decisões para remoção de conteúdo, 18 delas em 2022, e 114 contas derrubadas por decisão do juiz auxiliar da presidência da corte, que é o Marcos Vargas. Agora, o que será que tem? Será que tem algo? Porque vários jornalistas, e eu não vou ficar dando indireta, eu vou ser nominal aqui, como o senhor Glenn Greenwald, como o Schellenberger, como o Davi Agape, falam que o que está em jogo é uma censura, porque opiniões políticas estariam sendo censuradas. Eu separei aqui para vocês 2 prints de tweets do Demore, que eu acho absolutamente fundamentais e didáticos. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui. Veja, só para vocês entenderem muito brevemente do que se trata. Alan dos Santos foi pego ligando diversas vezes para o telefone do Alexandre de Moraes, para um ministro da Corte Constitucional brasileira, com palavras agressivas e de ordem, colocando em risco a segurança pessoal do ministro e da sua família. Isso consta no relatório de 541 páginas. Demore avaliou na integralidade esse documento entre ontem e hoje, tá bom?
Diz o relatório enviado ao Congresso americano que o telefone do ministro Alexandre de Moraes foi vazado na internet quando passou a receber diversas ligações de cunho ofensivo e ameaças, inclusive com um grupo neonazista, gente, incluído nesse tipo de coisa. Vamos para o próximo print. Então, aqui está o documento, só fiz questão de registrar para vocês porque não é achismo, isso está documentado, tá bom? Vamos para o próximo print, é o segundo tweet do Demori que eu achei absolutamente didático nesse sentido. A Justiça Brasileira pediu o bloqueio das contas no Twitter e em redes sociais da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, uma entidade que alimentou Gustavo Gayer, Bia Kicis, André Fernandes com a mais famosa fake news espalhada no 8 de janeiro. Eles divulgaram essa farsa de uma senhora que teria morrido, gente, nas dependências da PF depois das prisões do 8 de janeiro. Tem uma parente dessa senhora desmentindo isso de uma maneira muito veemente, tá bom? Então, eu só quis trazer isso para vocês, porque isso consta no documento que foi apresentado em tese para aprovar a censura no Brasil e exerce exatamente o efeito oposto. Acaba demonstrando que não se trata de liberdade de expressão. Essas pessoas estavam cometendo crimes que colocam vidas humanas em risco e trabalham com base na mentira e na difamação. Será que é isso que o senhor Glenn Greenwald defende? Porque quando ele foi difamado pelo Oswaldo Eustáquio, ele acionou o nosso ordenamento jurídico para processar o Oswaldo Eustáquio, a meu ver, de uma maneira muito correta, que estava criando um factoide sobre a própria mãe do Glenn Greenwald, tá bom? Além disso, para encerrar, o que acontece aqui, gente? Duas acusações fundamentais, que essas decisões teriam sido tomadas em sigilo e que elas não estariam fundamentadas. Ora, dentro do nosso ordenamento jurídico, algumas ordens e diligências devem ser sigilosas, gente. Existe súmula vinculante do STF, que é essa medida que visa uniformizar a jurisprudência, inclusive, nesse sentido. Você imagina que a polícia vai organizar, por exemplo, algo para prender uma gangue, uma quadrilha que esteja roubando carro na Vila Mariana. E eles pegam e avisam, a gente vai fazer ali uma blitz na Vila Mariana. Qual é a chance disso dar certo? Tá bom? Mais claro e objetivo do que isso, impossível. E a segunda questão de ausência de fundamentação, os mandados judiciais, eles não têm as razões e fundamentos. Essas constam no processo, no despacho, na decisão, porque você não vai ficar fazendo Ctrl+C e Ctrl+V a cada ordem que você der, considerando um processo que já está em curso. Quais são os objetivos, a meu ver? Atacar, disso tudo que eu acabei de resumir para vocês, atacar o governo e a justiça brasileira, atacar o governo Biden, garantir que a internet não seja regulamentada no Brasil, porque isso interessa a essa internacional do fascismo, que tem o Elon Musk como uma das suas figuras centrais e, de muitas maneiras, fazer a manutenção do controle geopolítico de uma área fundamental que é o Brasil e a América Latina, num momento em que a governança global está se reestruturando. Basicamente é isso, gente.